Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Hoje eu quero trazer para vocês o resultado do meu mapeamento de endometriose. Quero contar para vocês porque eu estou partindo para uma nova cirurgia. Como está em comparação ao exame que eu fiz em 2021, esse de 2022. Então vamos lá. Em 2021, eu fiz um mapeamento de endometriose para ver como estava a minha endometriose, se era necessário uma cirurgia. Depois que eu fiz o mapeamento, fui ao médico no retorno, ele leu e descobriu que as coisas não estavam legais, que eu tinha endometriose profunda, que o meu lado esquerdo não estava muito legal e que se eu quisesse optar pela cirurgia, seria uma cirurgia para tirar essas aderências. Lembrando que as aderências são quando os órgãos ficam colados, que é o caso que aconteceu comigo. A minha endometriose, ela age como se fosse uma cola, então eu tenho pregado ovários, trompas, o reto. Ele me disse o que estava naquele resultado, como as coisas estavam e se era necessária a cirurgia. O meu útero tinha um tamanho normal, mas ele já tinha aderência com o reto e as paredes do meu útero estavam sugerindo a endometriose profunda, que era o que eu já sabia pela biópsia. Quando eu fiz a cirurgia, a biópsia já tinha falado que era endometriose profunda. O meu ovário direito tinha pequenos folículos, mas ele apresentava um tamanho normal. A minha bexiga tinha um volume normal. O meu reto, ele tinha endometriose. Naquela época só falava sobre aderências no reto, ainda não falava sobre uma endometriose intestinal, somente sobre aderência. O meu ovário esquerdo, ele estava com um volume muito grande, ele estava maior do que o próprio útero. Agora, em 2022, como estão todos esses órgãos e como está a minha endometriose? Agora, o meu útero está com um tamanho quase dobrado, o volume está com um tamanho quase dobrado, mas ainda é dito normal, mas ele quase dobrou o tamanho. Está sugerindo a adenomiose. O que é a adenomiose? A adenomiose é a endometriose dentro do útero. Então, hoje eu também tenho adenomiose. O meu intestino está sugerindo a uma endometriose intestinal. A minha bexiga apresenta um volume normal. Meu ovário direito, ele já tem um volume aumentado, então agora ele deu uma crescida. E aquilo que era somente folículos, hoje são cistos, sugerindo a endometrioma. Então eu tenho um cisto que antes era folículo de 2 milímetros, 2,3, 2,9, hoje está de 20 por 23 milímetros. Então deu uma crescida. O meu ovário esquerdo, que é o ovário que já era maior que o útero, hoje ele tem um cisto maior do que o próprio ovário. Então eu tenho um cisto maior que um ovário e um ovário maior que o útero. E na conclusão do resultado do exame de 2022, o que antes era uma endometriose profunda invasiva, que era a conclusão do meu exame de 2021, hoje é uma endometriose profunda infiltrativa. Então agora ela não só mais invade os outros órgãos, os outros espaços, mas ela também infiltra. Então assim, eu já tenho aderências, eu tenho uma endometriose que se espalha, eu tenho uma adenomiose que é dentro do útero, eu tenho uma endometriose intestinal. E por que as coisas estão assim? Porque as coisas se agravaram. Quando eu digo se agravaram, por agora ela ser infiltrativa, por agora ela está tomando o lado direito. Por que isso aconteceu? E também tem o meu líquido livre, aquele líquido que eu falei para vocês que lá no comecinho eu descobri que ele estava na pelve. Esse líquido também sugere a uma endometriose, acho que chama endometriose peritoneal. Então também esse líquido está sugerindo a endometriose. Então todos os órgãos sugerem um tipo de endometriose diferente. Então tem adenomiose no útero, endometriose intestinal. Nos ovários eu tenho endometrioma. Antes de continuar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida e que de certa forma eu possa ajudar. Vamos lá. Por que as coisas estão assim? Quando eu fiz o exame de 2021, como eu disse para vocês, eu fiz para ver se era necessário fazer uma cirurgia. Sim,
Era necessário naquela época fazer uma cirurgia, eu precisava fazer uma cirurgia e ele me deu a opção. Você quer fazer cirurgia? O que você quer? Você quer engravidar? Você quer fazer a cirurgia? E eu decidi que eu ia esperar. Eu queria esperar, eu queria testar o meu corpo, queria saber como meu corpo reagiria, se eu seria forte o suficiente, se algo aconteceria, se eu seria curada, enfim. Aliás, antes desse exame de 2021, eu já não tomava nenhum medicamento. Então, de certa forma, eu já estava testando o meu corpo. Mas eu decidi testar mais um pouco. Eu decidi ver, porque de certa forma eu não tinha crescido tanto. Não tinha crescido tanto porque eu nunca tinha feito um mapeamento. Eu tinha feito a cirurgia, me falou como que tava, e agora eu pensei, deve estar do mesmo jeito que tava antes, porque eu não tinha nomes. Eu não tinha, uma endometriose intestinal. Não tinha esse nome. Eu já sabia que ela estava no intestino, mas não sabia o nome. Eu decidi testar. Então, de maio de 2021 a outubro de 2022, eu decidi testar o meu corpo. E o preço que eu pago, não me arrependo. Eu fiz uma escolha, eu sei como eu penso. Se eu não tivesse feito hoje, eu ainda faria, porque eu ficaria com isso na cabeça, que eu teria chance de ter melhorado, que eu teria chance de ter engravidado naturalmente, enfim. Eu decidi tirar esse tempo para testar o meu corpo. Então eu pensei que estava tudo do mesmo jeito. Então eu decidi, vou esperar mais um ano e depois de um ano eu volto. E esse tempo deu 1 ano e 5 meses. E hoje ela está do lado direito, que era o lado que ela não estava, tinha pequenos folículos, mas hoje ela está do lado direito. De certa forma foi uma causa do que eu decidi escolher, do que eu escolhi. Então hoje ela está do lado direito e aumentou. E o que me fez decidir fazer a cirurgia hoje? Por que eu faço a cirurgia hoje, além de todo esse resultado complicado? Por que eu decidi fazer a cirurgia hoje e não mais esperar? O médico me explicou que a minha cirurgia será uma cirurgia demorada, uma cirurgia, de certa forma, cautelosa, porque tem muitas coisas para fazer, mas, assim, é uma coisa que ele já está acostumado a fazer, e eu decidi fazer por quê? Até então, eu tenho muito medo do intestino, que é uma coisa que me preocupa muito, às vezes ter que usar a bolsa de colostomia eternamente, viver com essa bolsa, eu confesso que é um dos medos que eu tenho, e era um dos medos que mais me assombrava, então eu decidi me testar também por isso. Mas o que mais me fez decidir pela cirurgia, além do medo do intestino e que uma hora ou outra eu vou precisar tratar, com medo ou sem medo, foram os rins. Porque ele diz que geralmente o ovário fica embaixo do canal da urina. E no meu caso, por conta das aderências, que de certa forma os órgãos vão se comprimindo e vão puxando um ao outro para causar essa aderência, que funciona, eu penso que funciona como uma teia, isso não foi ele que disse, eu que estou falando, que funciona como uma teia porque eles vão grudando. O meu ovário esquerdo é o ovário que está em cima do meu canal da urina. Lembra que eu falei para vocês que ele está maior que o útero? Então, se eu tenho um canal da urina e tenho um peso sobre ele, ele diz que ele está em cima do canal da urina e que se ele continuar pressionando, pode ser que o canal da urina tenha uma via interrompida. Então, conforme ele for pressionando, a minha urina não consegue passar pelo canal da urina e eu corro o risco de perder o meu rim. Então, isso é uma coisa que me assustou. E eu pensei que não vale mais a pena eu testar, não vale mais a pena eu querer testar o meu corpo, porque de certa forma eu vi que não deu certo. Queria muito testar, queria muito tentar engravidar naturalmente, queria muito ser curada naturalmente. Eu acho que eu não posso mais esperar, porque o preço que eu posso pagar, o preço que eu já estou pagando é muito alto. Então, nesse tempo que eu fiquei esperando, quais foram as coisas que eu não fazia? A endometriose você precisa tomar um medicamento, não para curar, não para sarar, porque endometriose não tem cura, mas esse medicamento é para dar uma estagnada para fazer com que ela não cresça. Então, que é aquele medicamento que eu tomei por 9 meses que eu havia falado para vocês. Então, esse medicamento é um medicamento que eu preciso tomar pro resto da vida. E eu decidi que eu não queria tomar, porque eu percebi que esse medicamento me causava vários efeitos colaterais. Depois eu posso até trazer para vocês contando sobre quais efeitos e por que eu não optei
por continuar tomando esse medicamento. Então eu decidi parar com esse medicamento, eu decidi comer coisas mais saudáveis, claro que não 100%, mas eu cortei muita coisa que faz mal para qualquer pessoa, produtos, alimentos inflamatórios, então eu decidi cortar e testar se daria certo ou não. Claro que nos meus dias de crise, de dores, eu tomo remédio para dor, mas o remédio que é para tratamento de endometriose, eu não tomei. Então, não tomei medicamento, não tomei injeção via umbilical, nada disso. Foi um tempo de teste e foi um teste que para mim não deu certo. Eu não falo de alimentos, porque alimentos, alimentação saudável, corte de alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, isso é para a vida e acredito que é para a vida de todos. Mas o não tratar, o não levar a sério, de certa forma, a doença, não foi uma boa escolha para mim. Enfim, quero continuar trazendo alguns vídeos para vocês, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal, deixem seu like, porque tem muita coisa vindo pela frente. Beijo e até a próxima!